Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu espero que a boa mão do Senhor, nosso Deus, esteja sobre a vida de cada um. Que Deus esteja dando graça para que cada um possa, lutar, possa ter força para lutar, possa resistir nesses dias maus, Porque nós sabemos que os dias são difíceis, mas o Senhor, Ele prometeu estar conosco todos os dias e Ele está conosco, nós que cremos, nós que guardamos a Tua Palavra, nós que buscamos, o cuidado, a proteção do nosso Deus, que todos os dias nós estamos constantemente ligados a Ele. Ele, com certeza, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, nos livrando e nos ajudando a continuar e nos dando condições de continuar, porque nós precisamos do Senhor conosco para que nós possamos, ser perseverantes e ir até o fim. A palavra que eu quero deixar para o meu e para o teu coração, ela se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 21, no versículo 16 diz: "E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma." O Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos e alguns discípulos, eles começaram a indagar Jesus. Eles disseram: quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que a gente vai saber que já está chegando, o fim, que já está chegando o momento da sua volta, porque Jesus disse que voltaria. Ele iria para o Pai, mas Ele voltaria para buscar a sua igreja, Ele iria preparar o lugar. Muitos não creem, muitos não acreditam nesses dias que o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. Muitos já não têm essa esperança. Eles vivem como se fossem viver aqui todos os dias, como se fosse sair dessa terra. E não tem aquela expectativa, não tem aquela esperança de que o Senhor Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar porque Ele prometeu. E Ele é fiel às suas promessas, tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. O Senhor Jesus disse para os discípulos para que eles ficassem atentos aos sinais. Iria ter sinais na terra, sinais nos céus, para que eles ficassem atentos, porque ia surgir muitos falsos profetas, iria surgir muitos enganadores. Iria surgir aqueles que iriam até dizer que Ele era o Cristo, eu sou o Cristo. Chegou o momento, chegou a hora, mas para que ficássemos atentos. A palavra do Senhor foi deixada para que nós ficássemos atentos, ficássemos vigilantes, para que não fôssemos enganados, para que não caíssemos na lábia de qualquer um, do primeiro que chegasse falando tais coisas. Porque hoje nós vemos tantos falando, tantos pregando coisas fáceis, pregando uma graça barata. Porque a graça, ela teve um alto preço. Jesus Cristo conquistou a graça para nós. Essa graça que está sobre nós, ela teve um alto preço, foi o preço do sangue de Cristo. Não é barato, não é de qualquer maneira. Muitos acham que nós podemos viver de qualquer maneira, pertencer a Cristo e viver de qualquer maneira, viver da forma que queremos, segundo as nossas vontades. Se nós vivemos segundo as nossas vontades, segundo a vontade da nossa carne, nós não vamos fazer a vontade de Cristo, nós não vamos andar de acordo com a sua palavra, porque a nossa carne, ela tem desejos que não está de acordo com a palavra, porque o nosso espírito, nós nos fortalecemos no espírito, mas a carne, ela tem as suas fraquezas. E nós não podemos andar segundo a nossa carne. Nós temos que andar no espírito, para que nós possamos realmente pertencer a Cristo, para que nós possamos realmente andar em comunhão com o nosso Deus. Nós temos que ser espirituais. E Ele disse que quando houvesse rumores de guerras, revoluções, nós sabemos que já existia guerras, rumores de guerra
há muitos, muitos anos atrás. Mas nós vemos que hoje tem se intensificado, né? Nós vemos terremotos, os terremotos têm se intensificado, é um número muito grande, né? As coisas estão se afunilando. Jesus Cristo disse que seria o princípio das dores quando isso começasse a acontecer. Nós veríamos coisas acontecendo por todos os lados, né? Por todos os lados, como nós temos visto hoje. Isso são os sinais que Cristo disse na sua palavra, que teria esses sinais, e muitas vezes nós não atentamos para isso. Muitas vezes nós ficamos achando que isso é normal, é coisa que tem que acontecer. O Senhor, Ele está permitindo para que a sua palavra se cumpra. Mas não é coisa natural, né? É a sinalização de Cristo, de que está chegando o fim, de que está chegando o tempo da sua volta, da sua vinda para buscar os seus amados, para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que têm uma vida na presença do Senhor Jesus, para buscar aqueles que passam por momentos difíceis, mas não abrem mão de estar na presença dEle, mas não abrem mão da palavra do Senhor, que passam por lutas, que passam por dificuldades, que sabem que não é fácil. Ele disse muitas coisas espantosas vão acontecer, vocês vão ver coisas assim, mas não fica assim, para nós não ficarmos apavorados com isso, né? É para nós sabermos que são sinais. As coisas iriam acontecer na terra, iria acontecer no céu. Quando nós olhamos, nós vemos tantas coisas. Quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, nós vemos os sinais de Cristo apontando para a sua vinda. Que nós possamos, então, estar olhando para tudo que está acontecendo e nos preparando dia a dia. Somos falhos, somos imperfeitos, por isso nós temos que nos preparar. Por isso nós temos que buscar a face do Criador todos os dias, para que Ele nos dê graça, para que Ele nos dê condições, para que nós não venhamos nos encontrar desapercebidos quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que nós estejamos o esperando, porque Ele vai vir para aqueles que estão o esperando. Não tem como Ele vir buscar aqueles que não esperam por Ele, mas Ele vai vir buscar aqueles que esperam. E Ele diz que antes de todas as coisas, nós seríamos perseguidos. Aqueles que tomam uma posição, na presença do Senhor, eles são perseguidos, eles são lançados muitas vezes em prisões. Muitos perderiam a sua vida, muitos seriam mortos. Nós vemos isso acontecendo, aqueles que levam, que são missionários, que levam o Evangelho de Cristo. Muitos têm perdido as suas vidas, por amor ao nome do Senhor. Ele disse, vocês vão ser levados perante reis, perante governos, por amor ao meu nome. Vão ser perseguidos de tantos, da própria família. Hoje nós vemos que quando a gente toma uma posição na presença do Senhor, nós somos maltratados, somos zombados. Quantos não entendem? Eles não entendem a nossa posição. Querem que nós saiamos, querem que nós deixemos a palavra de Deus de lado, que vamos viver uma vida segundo as regras que o mundo impõe. E quando nós dissemos que não, e quando nós dizemos que nós estamos firmados no Senhor, eles começam então a nos perseguir. Eles começam então a fazer ter um preconceito muitas vezes. Aqueles que seguem a Cristo muitas vezes são tratados assim. São muitas vezes colocados de lado. Mas o Senhor Jesus disse que para que nós pudéssemos ficar tranquilos, não ficar preocupados com o que haveríamos de falar, com o que haveríamos de responder, para quando nós fôssemos colocados numa posição difícil.
Ele iria nos dar condições, era Ele que iria nos dar as palavras, era Ele que iria nos mostrar como é que nós deveríamos nos portar, o que é que nós deveríamos falar. Ele iria estar conosco todos os dias, né? Ele iria nos dar condições. Nós não estamos sós na nossa luta, nas nossas dificuldades. Mesmo que sejamos perseguidos, que sejamos maltratados, não tem problema. É só o nosso corpo, é só essa matéria. E isso aqui, isso vai passar mesmo, isso vai voltar para o pó. Nós temos que nos preocupar com o nosso espírito, guardar o nosso espírito, porque é esse que vai voltar para Deus. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto, né? Temos tanto medo. Temos medo da perseguição, temos medo de sermos mortos. Mas não é com isso que nós temos que nos preocupar, não. Né? Que nós possamos lutar pelo Evangelho, lutar pela Palavra de Deus. Falar aquilo que nós tivermos que falar. Não ter medo. Não ter medo de como que vão nos tratar. Falar a verdade, porque muitos hoje têm se levantado para pregar um evangelho fácil, para pregar um evangelho de prosperidade, um evangelho de bênção. Quantos têm se levantado, né, e têm enganado a muitos? É claro que o Senhor, Ele é um Deus que abençoa, é um Deus que faz grandes coisas pelos seus, faz milagres, mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho tem luta, tem perseguição. Cristo mesmo já disse. E até aqueles que fossem os mais próximos, eles iriam nos odiar, eles iriam nos excluir até, porque não iriam aceitar a nossa posição. E muitas vezes nós queremos as facilidades. As pessoas querem ouvir um Evangelho fácil, que traz só facilidade. E não é assim, servir a Cristo não é só isso. Nós temos que pegar a nossa cruz se nós quisermos o seguir. Pegar a cruz e ir após Ele. Assim como Ele levou a sua cruz, nós temos que levar, que nós possamos entender isso nesses dias. O Senhor Jesus falou, vocês vão ser perseguidos, mas não vão tocar em um só fio de cabelo de vocês. Vocês não vão ser tocados. Mesmo que nos matem, mesmo que venhamos a morrer, mas espiritualmente não poderão nos tocar, não podem tocar no nosso espírito. Podem tocar no corpo, na matéria, mas o espírito, que é mais importante, ele vai ser preservado. O Senhor Jesus nos garantiu que vai ser preservado. E aquele que perseverar, que for perseverante, né, até o fim, que não se corromper, que não sair ali da presença, que não sair do caminho, né, do caminho que leva ao Pai, porque o caminho é Cristo e não tem outro caminho. Não tem como chegar a Deus se não for através de Jesus. Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Né? Foi-nos colocado um caminho, né, para que nós fôssemos guiados, para que nós chegássemos até a presença do Pai. E nós temos que nos manter, perseverar nesse caminho, perseverar na presença dEle, porque nós vemos os sinais aí, todos os sinais estão aí aos nossos olhos, as guerras, os rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo com os nossos olhos que está se aproximando do fim. Ainda não seria o fim, ele disse, quando todas essas coisas acontecessem, mas estaria já se aproximando. As dores estão aí, os princípios das dores estão aí. Só falta esse Evangelho de Cristo chegar a todos os povos. Todos os povos serão alcançados antes da vinda de Cristo. Porque Ele não quer que ninguém fique, Ele não quer que ninguém se perca. Por isso o Evangelho da salvação, ele está sendo pregado em todo o tempo. Aqueles que são fiéis ao Senhor, eles não descansam, eles falam da palavra de Cristo.
Eles estão pedindo para que todos se preparem, firma os seus olhos no Senhor. Não olhe para as coisas da terra, não fique preocupados correndo atrás das coisas dessa terra, porque elas vão passar, mas corra atrás das coisas do céu, porque não vai passar, vai ser eterno. Assim como nos dias de Noé, Noé estava alertando para que aqueles que viessem para a arca, aqueles que aceitassem, né, vir para a arca, iriam ser salvos. Era a maneira de se salvar do dilúvio, né, das coisas que iriam acontecer, mas ninguém quis, ninguém deu ouvidos a Noé, achava que ele era louco, que ele era um velho caduco, não deram ouvidos. E muitos hoje não estão dando ouvido, está acontecendo a mesma situação, a história se repetindo. Muitos não querem dar ouvido para aqueles que pregam a palavra, para aqueles que alertam para o fim. Mas precisamos dar ouvido, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, porque a palavra de Cristo está se cumprindo sim, nesse tempo, né? Está chegando, nós estamos já na última hora, que nós possamos atentar para as coisas do céu, para as coisas do reino, né? Nós não nos preocupar tanto com as coisas daqui, nos preocupar mais, né, em angariar tesouro no céu, porque é lá que vai ser duradouro, lá é para sempre. Aquilo que nós guardarmos lá, que nós conquistarmos, né, vai ser para sempre. Assim como o apóstolo Paulo dizia, viver para mim é Cristo e morrer é lucro, porque ele sabia aquilo que ele estava, né, reservando lá no céu para ele, porque aquilo que ele estava fazendo aqui estava garantindo, né, o que ele iria ter depois, a coroa que estava preparada depois. Ele não se preocupava com as coisas daqui, ele se preocupava com as coisas do alto. É isso que nós temos que nos preocupar, né, com as coisas que vão ser eternas, não com o que vai ser passageiro. Não nos preocupar tanto com o que vai ser passageiro, nos preocupar com as coisas do reino, tirar mais tempo para as coisas do reino, né? Porque é isso que vai nos garantir uma vida, né? Uma vida longa no futuro, né? Quando nós partirmos, né? Quando o Senhor Jesus nos chamar, nós vamos ter, né, um lugar preparado, um lugar, né, que Ele mesmo foi preparar para nós, que nós não venhamos perder isso, não venhamos fraquejar, né, diante das lutas, diante das provações. Olhemos para os sinais e nos preparemos. Os sinais que Cristo está nos dando, que está nos mostrando na terra, no céu. Não é para nós ficarmos preocupados, para nós ficarmos aterrorizados, não. Mas é para nós confiarmos nele, né? Confiarmos na sua palavra e saber que está se cumprindo a palavra dele e que ele vai buscar aqueles que estão esperando a sua vinda. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, que Ele possa estar fazendo grandes coisas sobre você, né? Sobre a sua casa, em nome de Jesus.